Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta quinta-feira, aqui direto do Centro de TV do Canal do Boi, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, transmitindo para todo o Brasil pelo Canal do Boi, pela internet e também pela TV Imaculada Conceição. E nesta edição, o Agricultura BR vai trazer para você informações a respeito do início da safra 2019-2020 de cana-de-açúcar, processamento mais baixo por conta das chuvas que impedem que se tenha todas as usinas trabalhando neste momento, nessa primeira quinzena do mês de abril. O Agricultura BR vai falar também a respeito de China, de compra de soja dos Estados Unidos, do Brasil, e também sobre algumas questões que têm aparecido em relação à China, que podem estar ocorrendo. Entre elas, a China está escondendo os números de casos da questão que está atingindo lá da peste suína africana, e também da China está se aproveitando para comprar soja barata no mundo todo. São questões que estão sendo colocadas aqui pelos telespectadores e que nós vamos trazer isso durante a edição de hoje do programa Agricultura BR. Tem os preparativos, olha só, já está para começar a Exposebu 2019, você tem todas as informações aqui no Agricultura BR e ainda mercado físico, mercado futuro das principais commodities agrícolas. Começa agora o Agricultura BR. Eu começo o programa de hoje falando a respeito de uma informação que deu uma acomodada, pelo menos uma tranquilizada nos negócios na Bolsa de Chicago. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano apresentando seu relatório de vendas e exportações, que trouxe 596.300 toneladas comercializadas de soja para entrega na safra 2018-2019, mostrando uma elevação frente às vendas da semana anterior. Um número importante que ajuda a tirar do buraco que se enfiou soja nos negócios em Chicago durante essa semana. Vamos acompanhar agora então como é que vem a evolução dos números para a soja vendida pelos Estados Unidos. Você tem aqui a venda semanal vendas encerradas até a última quinta-feira, 18 de abril, com um total de 596.300 toneladas. É uma alta de 57% frente à semana imediatamente anterior. Com isso, os norte-americanos atingem 44.880.000 toneladas de soja vendidas na campanha. A meta de vendas, ela é modesta, 51.030.000 toneladas, vai se aproximando aí da meta de vendas, devagar, mas vai se aproximando. Sigo falando de soja, e agora, mais uma vez, eu trago esses cenários, o contexto do que vai acontecendo nos Estados Unidos. Em relação aos norte-americanos, soja em Chicago vai sendo influenciado diretamente pela falta de informação China e Estados Unidos, que era uma situação precificada, se espera por um acordo comercial, e enquanto não tem informações dele, o mercado oscila. Mas a grande questão fica em torno mesmo do cultivo da safra de soja dos Estados Unidos, 2019-2020. Como os Estados Unidos teve ali uma situação de chuvas, inundações, alagamentos, se acreditava em perda de produtividade para a soja e também para o milho norte-americano. A questão é que o clima melhorou, como eu já disse em edições anteriores, e com essa melhora do clima, já se acredita que a produtividade não vai ser afetada, nem no milho e nem na soja. Para se ter uma ideia, estamos aí há 40 dias ainda de fechar aquele período ideal, janela ideal de cultivo para o milho e 65 dias para fechar a janela ideal do cultivo da soja nos Estados Unidos. Portanto, eles acreditam mesmo que vai ter uma melhora climática, não estão muito preocupados com essa situação que foi criada pelas inundações, alagamentos que aconteceu nos Estados Unidos neste ano de 2019.
Isso, como você que acompanha a Agricultura BR já sabe, fez o mercado derreter, principalmente nesses 2 últimos dias, mas terça-feira foi realmente muito expressiva a queda para a soja em Chicago. Esses números que eu apresentei há pouco, mostrando vendas de 596.300 toneladas, alta frente à semana anterior nas vendas semanais dos Estados Unidos, deu uma segurada no mercado. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Segurou o mercado sim, você vê aqui que nós temos, pode colocar na tela, nós temos os negócios com soja nos Estados Unidos vindo com alta na casa de 4 centes de dólar por bushel. Maio, 8 dólares 59 centes mais 6. Julho, 8 dólares 72 centes mais 6 por bushel. Agosto, 8 dólares 78 centes mais 6. Setembro, 8 dólares 83 centes mais 6 por bushel. São os negócios que nós temos hoje com soja na Bolsa de Chicago, já trazendo um reflexo um pouco melhor das vendas semanais que foram apresentadas na manhã desta quinta-feira, dá-lhe uma aliviada depois de tantas perdas registradas durante o acumulado da semana. Daqui a pouco eu falo desse reflexo aqui sobre soja, preço no porto e também dólar, né? Dólar ali tem uma situação especial aqui no Brasil. E fala ainda sobre soja no cenário internacional. Isso porque na manhã desta quinta-feira, o Departamento de Alfândegas da China divulgou números em relação às importações chinesas para milho, para trigo, e aqui no caso, o que nos interessa é falar de soja. Então, divulgou os números também de importação para soja e fatores importantes. No geral, a China reduz a sua compra de soja no mês de março. A China, no geral, melhora a compra de soja dos Estados Unidos, comparando fevereiro com março. Entretanto, senhores e senhoras, quando pegamos março de 2019 e março de 2018, a China não comprou em março desse ano nem a metade do que março do ano passado. Esse é um ponto. Então, observe comigo. Um outro fator interessante é que a China eleva a compra de soja do Brasil entre março do ano passado e março de 2019. E aí eu chamo a atenção de todos, né? O primeiro quadrimestre, principalmente, é um período no qual a China, tradicionalmente, se não tivesse toda a situação criada pelo governo norte-americano, pelo Donald Trump, no primeiro quadrimestre, a China costuma comprar um volume maior de soja dos Estados Unidos e, a partir da abertura do segundo quadrimestre, começa a comprar muito mais soja do Brasil. Não é o que vai acontecendo nesse ano de 2019. Explicado esses dados, vamos ver os números. E você acompanha os números agora na tela comigo, são números do Departamento de Alfândegas da China, e nós temos aqui os números gerais chineses de compra em março e acumulado do primeiro trimestre. Em março, a China comprou 4.910.000 toneladas de soja, uma queda de 13,2%. O primeiro trimestre do ano, os chineses compraram 16.740.000 toneladas, uma queda de 14,4%. Esses são os números do Departamento de Alfândega da China em relação à importação chinesa de soja. O destaque que eu vou falar agora é em relação às compras de soja dos Estados Unidos e também do Brasil, feitas pela China. E aí, lembro vocês, Estados Unidos, ele até melhorou entre fevereiro e março, mostrando que há uma trégua mesmo entre os dois países, China e Estados Unidos, mas a China não comprou nem a metade da soja que comprou no passado para o mesmo período. E no Brasil, houve elevação entre 2018 e 2019. Pode pôr na tela aqui. Aqui nós trazemos aqui números para Estados Unidos e Brasil. Veja só, a gente sempre começa falando do ano atual, porque é o ano atual que é a notícia. Então, olha só, qual que é a notícia aqui? China comprou 1.510.000 toneladas de soja dos Estados Unidos em março de 2019. Comparado ao ano passado, os chineses reduziram pela metade a compra de soja, já que em 2018, no mesmo mês, março, os chineses compraram 3.080.000 toneladas de soja norte-americana. Do Brasil, os chineses compraram nesse mês de março
2.790.000 toneladas, elevação frente ao ano passado, quando os chineses compraram 2.330.000 toneladas de soja, que a agricultura BR destaca neste momento. Eu aproveito para falar com algumas pessoas que estão conversando conosco, principalmente pelo Facebook, tanto da página do Agricultura BR, quanto também na minha pessoal. Eu falo aqui com a Marlene Rodrigues e também com Jonas Magno. Aqui eles estavam perguntando a respeito de mercado de soja, são perguntas parecidas, né, em relação, primeiro, como que está essa compra de soja da China, como é que a China tem comprado soja, está respondido aqui, e a outra em relação à real necessidade de carne suína. Teoricamente, e muitos analistas internacionais acreditam que a China tem uma necessidade enorme de compra de carne suína a partir deste ano. Neste momento, ainda não apareceu esse fator, e aí respondendo principalmente ao Jonas, não apareceu esse fator ainda, porque o que tem no cenário chinês, daquelas pequenas propriedades? Quem ainda não teve nenhum indicativo de peste suína africana no seu rebanho, está mandando tudo para o gancho, está mandando matar, está mandando para o frigorífico. Por quê? Porque isso impede que os animais sejam mortos e não sirvam para o consumo, e com isso, você mandando para o abate, você recebe por eles sem ter a contaminação. Então, é muito provável que esteja tendo uma grande corrida para abate de abate de suínos para produzir carne suína, e vai aumentar um pouco o estoque de carne suína congelada lá na China. A partir do momento que esses estoques, do que está acontecendo agora, desses abates, começarem a cair, aí sim nós podemos ter, e provavelmente teremos, uma forte procura por carne suína e carne bovina, e aí o Brasil tem ali essa esperança que no próximo mês venha a ter novas habilitações de plantas frigoríficas. Respondendo aqui, aqui eu perdi já o nome, mas o telespectador que eu tinha acabado de citar, telespectadora que está participando conosco, a Marlene, a nossa produção está me lembrando, sobre a questão da soja aqui do Brasil, e soja que os Estados Unidos a China está comprando dos Estados Unidos e do Brasil. Se a China não está aproveitando o cenário para comprar soja barata, é muito provável que esteja aproveitando sim. Está aproveitando claramente. Se o rebanho tiver com essa aceleração de queda por lá de abate, é muito provável que os chineses estejam aproveitando a informação, a situação atual, para comprar soja muito barata do Brasil e também dos Estados Unidos, e a Argentina também, que está lá com uma comitiva nesta última quinta e sexta-feira. Essa linha de pensamento aqui para a equipe da Agricultura BR é bem adequada. Seguimos falando agora a respeito de dólar. E o dólar hoje pela manhã chegou a bater R$4, aquela barreira psicológica, uma barreira preocupante também, sobre vários temas. É claro que no caso da venda, da exportação de alguns produtos, isso é positivo, mas por outro lado ele traz ali um distúrbio sobre a economia nacional. Neste momento se aguarda agora os reposicionamentos e os prazos que vêm para a reforma da Previdência Social na Câmara Federal, depois de ter sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O Agricultura BR vai trazer agora para você como é que vem a moeda americana sendo negociada neste momento. Como eu disse, bateu R$4 hoje, e você acompanha comigo agora, dólar aqui no Brasil, moeda americana nesse momento com queda de 0,59%. Vem a R$ 3,96 a moeda norte-americana, mostrando aí a movimentação do dólar neste momento. O dólar hoje chegou a bater, portanto, R$4. Vou falar agora com o Walter Pulgar Júnior, vamos comentar um pouco sobre movimentação com dólar. O dólar hoje que chegou a ter alta, vem mais baixo do que nesta última quinta-feira, mas ainda é uma cotação bastante elevada, além das questões domésticas do Brasil, principalmente em relação à política, Pulga. O que mais tem influenciado o dólar, porque o dólar, nesta quarta-feira, subia muito mais por uma questão externa. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a movimentação no mercado internacional altera, lógico, a relação entre o dólar e o real.
Mas, de fato, hoje, Fabiano, o que pesou mesmo foi o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, à implementação, dessa discussão rapidamente, instalação dessa comissão especial para discutir a reforma da Previdência. Mercado financeiro, de modo geral, esses agentes que operam tanto no câmbio como no mercado de bolsa, veem com bons olhos a postura de Rodrigo Maia. E isso trouxe, lógico, uma reação positiva. Embora nós tenhamos aí o dólar logo cedo ultrapassando a faixa dos R$4. Aliás, dólar acima de R$4, Fabiano, só ocorreu no ano passado, em 1º de outubro, vamos lembrar, quando passou de R$4,01. De lá para cá, não retornou a esse patamar. Mas hoje pela manhã passou de R$4, chegou a R$4 mais 29, ou seja, não chegou aí sequer a R$4,01, mas rapidamente recuou. Recuou porque o mercado reage positivamente a essa possibilidade de aprovação. Logo mais, em discussões que ocorrerão nas próximas 40 sessões da Câmara Federal, aprovação de uma reforma para a Previdência. Como será essa reforma? Ainda há muita dúvida, mas o fato é que isso já traz o dólar em baixa, como você lembrou agora, na faixa de 13,96, queda de mais de 0,5%, e de outro lado, Fabiano, a bolsa em alta, viu? Bom, o que ocorre com o mercado de bolsa é que depois de uma queda ontem, o que nós temos é um movimento de recuperação. E veja, um dos motivos dessa recuperação da Bolsa, independente do ânimo com o andamento da reforma da Previdência, é o fato de que nós temos aí a Petrobras anunciando um programa de demissão voluntária. Isso trouxe uma recuperação para os papéis da Petrobras. Como são muito negociados esses papéis na Bolsa, o índice Bovespa acabou tendo ajudado, vamos dizer assim, tendo uma ajuda, um auxílio para a recuperação vinda da Petrobras. Bom, agora há pouco, aos 95.736 pontos, o índice Bovespa subia 0,73%. Então, o dólar recua enquanto a Bolsa sobe. Agora, na máxima do dia, não foi muito longe não, viu? Foi aí aos 95.700, 95.300, ficou variando um pouquinho. E na mínima, chegou a cair para a faixa de 94.200 pontos. Então, o índice Bovespa está oscilando muito. E em função desse programa de demissão voluntária da Petrobras. Por que a Petrobras fez esse programa de demissão voluntária? Ela espera reduzir em 4.300 o número de empregados na empresa. Com isso, vai ter que gastar algum dinheiro, vai gastar R$1 bilhão e 100 milhões para efetivar essas demissões no programa de demissão voluntária. Mas, por outro lado, entre 2019 e 2023, Petrobras pretende economizar aí 4 bilhões e 100 milhões de reais. Isso repercute no mercado e traz, digamos assim, algum alento para a Bolsa, lógico, com alta para os papéis da Petrobras. Por isso nós temos também um movimento de alta para o mercado de Bolsa. De qualquer maneira, nada muda muito quando comparado com o início da semana, né, Fabiano? Nós temos dólar com perspectiva de alta ou manutenção, pelo menos, de valores mais altos e a Bolsa num movimento, melhor, dólar mais alto e a Bolsa com movimento de queda. Hoje há uma mudança nessa postura, mas é resultado dessa especulação que ocorre em Brasília. O mercado trabalha já há meses ao sabor da reforma da Previdência. O que ocorre em Brasília influi rapidamente no mercado financeiro. Agora, de olho sempre lá fora, E o dólar tem tido um comportamento de valorização frente a algumas moedas também. Portanto, o que nós temos é uma oscilação do dólar lá fora e oscilação aqui. Por enquanto, agora vem em queda, dólar opera na faixa de 13,96. É esperar até o final do dia para conferir durante a nossa programação. Quem acompanha o canal do Boi terá mais informações sobre o comportamento no mercado financeiro. Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Bom, o que nós temos hoje? Nós temos soja em Chicago ainda com valores e sem muita expectativa de mudança. Até sair um acordo ou for declarado um acordo entre China e Estados Unidos, não tem muita expectativa de mudança. O fato é que se não acontecer alguma coisa climática também por lá, e não tem essa expectativa também, soja deve continuar em recuo, com os fundamentos ali de que soja daqui até 60 dias vai ter o cultivo nos Estados Unidos, a safra 2019-2020, e com isso vai ter boa produtividade, porque os efeitos do alagamento, da inundação em alguns estados vai ter passado. Então temos soja ali em frangalhos, Soja de Chicago com valores lá embaixo e temos hoje dólar comercial recuando no Brasil para R$ 3,96, apesar de ser uma cotação alta, é recuo frente àquilo que nós tínhamos ontem. Com isso nós temos soja nos portos brasileiros em
queda também. Queda de R$1 frente aos valores que nós tínhamos nesta última quarta-feira. Nós temos aqui Portos de Santos e Paranaguá a R$ 76,00 a saca de 60 quilos, valor de referência apurado pelos nossos amigos da Granos Corretora. Um grande abraço a todo mundo da Granos, informando aqui valores de R$ 76,00 por saca de 60 quilos. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre o setor sucroalcooleiro. Começo da safra 2019-2020, a Única divulgou, inclusive, na manhã desta quinta-feira, o processamento para a primeira quinzena com queda, porque muitas usinas não conseguiram começar os trabalhos por conta das chuvas. Aproveite para entrar em contato conosco aqui no Agricultura BR. Você entra através do WhatsApp 67996562266. Voltamos já! E na manhã desta quinta-feira, a Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, divulgou os dados para a primeira quinzena de abril, começo da safra 2019-2020, para o processamento de cana-de-açúcar na região, com um pouco mais de 13 milhões de toneladas, um recuo por conta das chuvas que atingiram boa parte dos estados produtores. É o que você vai conferir conosco agora no gráfico. Você acompanha com a gente aqui no Agricultura BR os números divulgados pela Única na manhã desta quinta-feira. Aqui o processamento de 13.860.000 toneladas de cana-de-açúcar, recuo de 37,99% frente à primeira quinzena de abril do ano passado. De acordo com a Única, a programação do início da moagem deveria seguir o padrão tradicional observado todos os anos, mas as chuvas registradas no início de abril atrapalharam o processo. Aliás, a safra nova 2019-2020 vai dando contornos de também ser muito alcooleira. É o que nós vamos mostrar a partir de agora e também o número de usinas que estão em atividade no país. Olha só, estava previsto pela Única começar o dia 1º de abril com 176 unidades, usinas, em atividade. Em operação, de fato, entraram 150 por conta do impedimento causado pelas chuvas e, com isso, a partir desta segunda quinzena, as demais aqui, as outras 26, entram em operação de acordo com o documento apresentado na manhã desta quinta-feira, que, como eu disse, também mostrou uma safra alcooleira, até mais alcooleira do que o que era registrado para o mesmo período no último ano. Região centro-sul do país mostra a seguinte situação. Campanha 18-19 para a primeira quinzena de abril, tinha aqui a produção de etanol, né, ocupando 68,7% daquilo que se tinha de produção. Agora, para a campanha 2019-2020, 76,45% da cana-de-açúcar processada na primeira metade do mês de abril, direcionado à produção de etanol, portanto, ainda mais alcooleira do que no último ano. E é sobre este assunto, mas voltado principalmente para o estado do Mato Grosso do Sul, que nós vamos conversar agora na entrevista do Agricultura BR com Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul. Já estou aqui com o Roberto Holanda Filho. Roberto, bom tê-lo aqui conosco, aqui mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Seja bem-vindo, boa tarde. Sempre bom estar aqui com você, Fabiano. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Roberto, estava mostrando os números apresentados hoje pela Única, era algo esperado por conta dessas chuvas que no mês de abril atingiu boa parte dos estados. Aqui no Mato Grosso do Sul, chegou a atrapalhar o processamento também? Sim, na verdade, assim, o Mato Grosso do Sul tem um regime bastante diferente do resto do país, né? Por conta da gente ter uma condição climática atípica, chove muito fora de hora, não chove, e aí você tem um regime de safra diferente. Aqui a gente tem usina moendo os 12 meses do ano. Então, no dia 1º de abril, realmente atrapalhou a safra, a gente teve algum probleminha de descompasso, mas a grande parte das usinas já estavam processando cana já em março. Então, faltam 3 usinas começar, das 19, faltam 3 para moer, e essa característica é engraçada. Nós somos o 4º maior produtor nacional, até agora estamos em 2º, né? Somos, assim, na primeira quinzena da safra, somos o 2º maior, porque exatamente temos essa característica do Mato Grosso do Sul ser mais adiantado, chegar mais cedo
em plena ao operação na processamento. safra, isso. Falar em safra, vamos pegar pela ordem histórica, né? A campanha anterior, a 18-19, ela encerra com o Mato Grosso do Sul tendo uma elevação no processamento da moagem, 5,4%, se eu não estou enganado. Ao contrário do que aconteceu no centro-sul do país, que teve um recuo frente ao que acontecia na safra anterior? É verdade. Mais uma coisa importante de se registrar aqui no nosso estado é que a gente teve um momento de recuperação, Fabiano. A gente tinha atingido na 16, 17. Na 17 e 18 a gente atingiu 50,3 milhões, na 18 e 19 caímos um pouco para 46,7, agora nessa que encerrou, a gente foi para, retomou a safra para 49,5. Não foi a nossa safra mais alta, mas eu diria que foi uma safra de recuperação. Volta para a normalidade, né? Volta para a normalidade, exatamente. A safra passada foi muito ruim, a retrasada foi muito ruim, por conta de novo, fenômenos climáticos, como chuva e geada muito fora de hora. Essa safra a gente conseguiu retomar. A gente está investindo muito em recuperação de produtividade também, reforma de canavial, para que a gente possa voltar ao normal e aí, quem sabe, crescer de novo. Você pontuou agora há pouco, o Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor, nesse momento é o segundo. A minha produção escreveu aqui que seguramente é o terceiro maior produtor de soja. Claro que esses números são importantes, né, o posicionamento do Estado, mas o fato é que o setor ele vem se fortalecendo em Mato Grosso do Sul já há diversas campanhas ou diversos anos. Como é que você avalia esse cenário, Roberto? No ciclo de crescimento que teve ao longo da década passada, o centro-oeste brasileiro foi batizado da nova fronteira da bioenergia. Então, realmente, a gente cresceu aqui, Goiás, alguma coisa no Triângulo Mineiro, cresceu muito acima da média brasileira. O Mato Grosso do Sul realmente se destaca. Na campanha que se encerrou, nós fomos o quarto maior produtor em moagem de cana. Fomos o quinto maior produtor em produção de açúcar e fomos o terceiro maior produtor do Brasil em etanol. Em bioeletricidade, somos o terceiro ou quarto, tem outros estados que estão fechando números que é também ainda. Um outro subproduto importantíssimo. Muito importante, e o Mato Grosso do Sul, isso, tem essa característica. Nós produzimos aqui no estado já bastante mais do que o consumo residencial do estado todo. Então, é uma característica. O nosso estado, em termos de cana moída versus quilowatt-hora entregue no sistema, somos o maior do Brasil. O que isso representa, até por curiosidade, o que isso representa hoje para as usinas, para quem produz, né, faz esse processamento, que está gerando eletricidade jogando na rede, né? Isso faz com que se tenha créditos ou que se tenha recursos aí que estão sendo, né, colocados. Aí o Mato Grosso do Sul passa a ter também uma produção de eletricidade, passa a ser, como que eu poderia dizer, autossustentável com eletricidade no Mato Grosso do Sul. Não tenha dúvida, essa é uma característica muito, muito importante que confere muita sustentabilidade ao nosso processo. A gente usa o resíduo, né? Todas as usinas geram sua própria energia, tá certo? Algumas geram excedentes que são exportados para o sistema. Então, isso confere sustentabilidade ao nosso produto, frente, por exemplo, ao etanol de milho americano, que não consegue gerar sua própria energia. O bagaço de cana nas caldeiras gera energia. É importante registrar que a cinza que sairia da caldeira, os gases são lavados, ou seja, essa cinza, em vez de ir para a atmosfera, ela volta para o campo como forma de fertilizante natural. Então, é um processo muito interessante e deixou de ser subproduto, é um produto importante. Evidentemente que, de acordo com o mix das usinas, se ela faz mais açúcar, ela vai ter menos vapor, então vai sobrar menos energia. Então, dependendo do mix das unidades, isso pode ser um produto importante no faturamento das empresas. Roberto, eu vou até fazer uma pergunta de telespectadores, né? Fizeram no final do mês, no começo desse mês agora, quando eu dava o fechamento da safra do Centro-Sul brasileiro, a última campanha. O Agricultura BR, que está sendo transmitido pelo Canal do Boi, pela internet, também pela TV Imaculada Conceição, que está conosco. Um grande abraço aos telespectadores do Brasil inteiro e também da TV. Só que é um telespectador que não é produtor rural. E faz uma pergunta que é bem interessante. Falou uma coisa assim: Fabiano, você tem dito no programa que a safra brasileira é muito alcooleira, tem mais produção de etanol. Aí a pergunta clássica: por que o combustível não está mais barato para o consumidor? Por que não chega essa situação? Essa é uma pergunta importante e é bom deixar para o seu
o seu público aí, para o seu telespectador, dizer o seguinte: quanto mais competitivo, melhor. Isso é um desejo do setor sempre. Então, a primeira pessoa que quer competitividade é o produtor, só somos nós que queremos essa competitividade. Existem diversos fatores. Primeiro, a questão da safra mais alcooleira registra uma aposta no etanol. A gente tem o RenovaBio, que pode ser um novo horizonte aí para o produto, mas também registra um momento muito ruim para o açúcar no mercado internacional. O Brasil é um dos players mais importantes, se não o mais importante no mercado internacional de açúcar, que vive um momento delicado por conta de práticas contestáveis, que inclusive o Brasil está contestando isso junto ao OMC, e tem esse momento ruim. Mas focando aí na resposta do seu telespectador. Existe todo um contexto de mercado. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu recebi essa pergunta. Nós produzimos 10 vezes o consumo do Estado. Então, por que não é mais barato? Então, é importante registrar o seguinte: tem um contexto regional, não é só o Estado que responde pela formação do preço local, e tem questões diversas, tem questão de impostos que diferem de Estado para Estado, às vezes são mais altos, isso também é uma questão importante, e tem a questão do que não somos nós os únicos responsáveis pelo preço final, pelo preço que o consumidor paga na bomba. Você tem as distribuidoras e tem os postos vendedores, que também contribuem por uma parcela dessa formação de preço. Bom, você comentou agora, e não dá para eu não questionar sobre isso, eu sei que não está na pauta, mas a questão do RenovaBio. O RenovaBio, ele traz uma expectativa de equilíbrio de matriz econômica, de matriz também, a questão ecológica mesmo, de produção, de resultados na cadeia produtiva, muito interessantes. Como é que tem andado o RenovaBio, Roberto? O RenovaBio encontra 3 problemas, vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro de 3 problemas muito importantes que o Brasil tem. O primeiro, o Brasil assumiu compromissos ousados no Acordo de Paris, em termos de descarbonização da sua matriz energética. Essa é uma questão interessante. O Brasil tem um gargalo de produção de combustíveis fósseis, tanto diesel quanto gasolina. Ele tem que importar muito. Então, tem uma capacidade de refino que tá no seu limite. E uma capacidade logística, por exemplo, em dezembro de 2013, faltou gasolina aqui no estado, porque chega no porto lá e não vem até aqui. Então, nós temos um problema desse de combustível. E tem um problema mais sério de todos, que é o problema da geração de emprego. O país da gente passa por uma crise sem precedentes e com aí cerca de 3 milhões de desempregados. Isso é uma estatística terrível, né? E a gente precisa gerar. Então, o RenovaBio é uma coisa que vem mitigar esses problemas. Foi uma política absolutamente inteligente, brilhantemente concebida pela equipe do Ministério das Minas e Energia do governo passado. É um programa moderno. Outros países vêm aqui para saber como é que foi construído isso. É um programa inteligente, no médio prazo, tendo inclusive a ser um fator de redutor de preço. E ele está caminhando muito bem. Está agora nos ajustes técnicos finais, já para entrar em operação em 2020. Então, a gente está com muita expectativa, uma expectativa positiva nisso. Ele dá ao produtor e ao investidor um horizonte de previsibilidade, que era o que não tinha. A política de combustíveis no Brasil sempre foi muito errática. Você ora privilegiou o gás natural, ora privilegiou o etanol, ora privilegiou a gasolina. Então, você não tinha um horizonte de previsibilidade. Hoje, com o RenovaBio, você vai ter. Então, o papel de cada combustível e cada biocombustível na matriz energética é importante para registrar que isso não é só um negócio para o etanol de cana. O RenovaBio vale também para o biodiesel, bioquerosene de aviação, biogás. É o Brasil fazendo a sua matriz energética ainda mais verde. Tá certo, Roberto. Roberto, para encerrar aqui a entrevista, falando início de safra, né, 2019, 2020, sua expectativa para o seu estado, da Biosul, em relação ao que vamos ter de produção e processamento? A nossa expectativa é crescer um pouquinho, retomar a safra, o nosso nível de produção. A gente espera passar de 49,5 milhões de toneladas processadas na safra passada e chegar aos 51 milhões de toneladas de cana, é a nossa expectativa, um crescimento aí de 3%.
O nosso mix de produção, que foi 84% para etanol, veja que a gente tem um estado bem alcooleiro, como você falou, foi 84% na safra passada, desce um pouquinho para 81%, ainda muito alcooleiro, ainda mais alcooleiro do que o nosso... Bem superior à média nacional. A média nacional. E a própria média do estado, que fica entre 70 e 75, a gente está acima da média. Então, o açúcar recupera um pouquinho, a gente passa de 950 mil toneladas na safra passada, passaríamos para 1 milhão e 100 mil toneladas nessa safra passada. É um número que, se você fizer a diferença percentual, é alto, mas no final da conta é uma recuperação. A gente já produziu 1 milhão e 700 mil toneladas de açúcar. Etanol, a gente fica estável, 3 bilhões 250 milhões de litros de etanol, uma melhoradinha na qualidade da matéria-prima, mais discretamente. Ou seja, assim, a gente cresce devagar. Eu acho que vamos ver o copo meio cheio. A gente está, de certa forma, recuperando um prejuízo que tivemos, mas no momento em que o setor passa por uma crise, infelizmente, histórica, em termos de usinas fechando e perdendo empregos, assim, a gente ficar onde está já é uma conquista. Tá certo, Roberto. Roberto, obrigado pela sua participação aqui na Agricultura BR. Está sempre convidado a voltar para falarmos do setor, falarmos também do andamento, como que está caminhando as coisas aí no setor sucroenergético do Brasil. É sempre um prazer. Parabéns aí pelo programa. Obrigado pelo convite. Tá certo. Conversei com o Roberto Holanda Filho, presidente executivo da Biosul, falando um pouco a respeito da safra 2019-2020 de cana-de-açúcar no Brasil e no Mato Grosso do Sul, claro, que é o estado dele. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando a respeito de café, pressão negativa, mais uma vez, na Bolsa de Nova York, preço cedendo aqui no Brasil, assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que volta já. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é café. Os destaques que trazemos, mais uma vez, relacionados ao café arábica, segue na relação da produção brasileira com a pressão negativa que tem acontecido já há muito tempo, já há vários meses, mais de um ano, na Bolsa de Nova York. Os números que vão sendo apresentados de acompanhamento de lavoura aqui no Brasil vão dando conta de uma safra, mesmo em bienalidade negativa, boa, uma safra cheia. Isso dá pressão sobre os aspectos de negócios em Nova York que já não eram positivos, pelo menos na ótica de quem produz café aqui no Brasil. Além disso, nós temos uma colheita começando mais cedo por conta da antecipação de florada no ano passado e também as chuvas que aconteceram em dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Então, colheita de café já acontece nas áreas de produção de café arábica. O que vemos são pressões negativas, ligeiras recuperações que eventualmente acontecem na Bolsa de Nova York e elas refletem sempre aqui no preço do café do Brasil, que não consegue ter evolução. Nós temos aqui hoje as posições ganhando até mais de 1 cento de dólar, mas você vê que apenas a posição de dezembro vai sendo negociada acima de $1 a libra-peso. O contrato de maio vem a 92 centes de dólar por libra-peso, julho 93 centes mais 75 por libra-peso, setembro 96 centes mais 20 a libra-peso e dezembro $1 mais 5 a libra-peso. São os negócios que nós temos agora com café arábica. Rapidamente, vou mudar um pouco, trazer um pouco também do que vai acontecendo com o café robusta, negociação na Bolsa de Londres, é uma referência importante para os negócios com o Conilon aqui no Brasil. Então, atenção Espírito Santo, atenção produtor aí dos estados produtores, Espírito Santo, Bahia, Rondônia, vamos ver como é que vem o preço por lá. Nós temos aqui valores próximos à estabilidade com viés de queda. Posição de maio, $1.361 a tonelada, julho, $1.390, setembro, $1.407 a tonelada e novembro, $1.428 por tonelada. São os negócios que nós temos neste momento com o café robusta, posições importantes para os negócios com o café Conilon aqui no Brasil. Conilon não é afetado pela bienalidade negativa e vem com total recuperação, principalmente por conta do estado do Espírito Santo. A projeção hoje está em torno de 15 milhões de sacas, 11 milhões de sacas sendo produzidas no Espírito Santo. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou trazer para você que está acompanhando a gente, atenção pecuária do Brasil. Daqui a pouco vai começar a Copa do Mundo
né, a Copa do Mundo do Nelore, das raças zebuínas, vai começar a Expo Zebu e já tem novidade por aqui. Daniel de Paula vai participar do programa daqui a pouco e você vai acompanhar destaques daquilo que você vai ver aqui no Canal do Boi. Eu vou para o intervalo e volto já. E o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul vai dar um parecer nos próximos 30 dias em torno de um herbicida que é utilizado na produção de frutas e verduras, principalmente. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O governo do Rio Grande do Sul tem um mês para se manifestar sobre a utilização do herbicida 2,4-D na próxima safra de soja, independente dos encaminhamentos feitos pelo grupo de trabalho criado desde que a polêmica começou. O prazo foi estabelecido em uma audiência pública realizada na última terça-feira em Porto Alegre, que contou com a participação de produtores das culturas afetadas pelo herbicida, que alegam prejuízos milionários em pomares, principalmente de uva e maçã, por causa da deriva do produto. Assim como os produtores de soja, a Secretaria de Agricultura do Estado não cogita proibir o uso do herbicida, mas sim aprimorar a legislação que regulamenta a aplicação terrestre, dar treinamento e também fazer a criação de um fundo de indenização. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. E olha só, a CNA promoveu um evento para discutir a importância de ter algum tipo de garantia para a produção agrícola do país, seguro rural, e como que isso é importante para ter segurança no campo. É o que você vai acompanhar agora na reportagem. No painel internacional que contou com palestras sobre o cenário do seguro rural e a experiência com o tema em países como Chile, Estados Unidos, Espanha, México e Índia, foi destacado a importância da parceria público-privado para que o seguro rural vire uma política de Estado e permita que a atividade agropecuária não dê prejuízos. O Brasil, diante de muitos países, ainda tem pouca experiência na utilização correta do seguro rural. O Brasil tem um mercado de seguro rural muito mais recente do que os outros países. Estados Unidos e Espanha, por exemplo, têm 50, 60 anos de mercado de seguro rural. Porém, eles têm desafios também. Os maiores desafios no modelo brasileiro são realmente a garantia de recursos para subvenção ao prêmio de seguro rural, previsibilidade de que esse recurso efetivamente chegue ao produtor, que é um tema que a gente já tem trabalhado há alguns anos. E também a gente trabalha em várias frentes para desenvolver produtos de seguro para cadeias que o mercado ainda é mais incipiente, como aquicultura, florestas, a própria atividade pecuária. Mas a experiência dos Estados Unidos mostrou hoje que lá também a pecuária é um mercado muito reduzido em relação à agricultura. Uma das finalidades do debate foi expandir a cultura rural e a gestão de riscos agropecuários. Temos aí 50 mil produtores que atendem em torno de 5 milhões de hectares de área segurada no país. É uma área muito pequena ainda para o tamanho do país. Nós temos aí em torno de 70 milhões de hectares aí que é passível de ter seguro, seja na atividade agrícola, de florestas, pecuária ou aquícola. Então, os outros países, eles têm sistemas de seguro que foram desenvolvidos há mais de 40, 50 anos. É o caso que a gente viu aqui no seminário dos Estados Unidos, que levou 40 anos para ter o atual modelo. É um modelo que tem 12 tipos de modalidades de seguro, mas aqui nós já temos no Brasil um seguro que tem nos Estados Unidos, que é o seguro de faturamento ou receita. De Brasília, Áquila Bacelar. E atenção, pecuária do Brasil, depois do intervalo eu falo da Naviraí, mais de 50 anos, 53 anos de seleção nas raças zebuínas. Assunto de logo mais é Expo Zebu aqui no Agricultura BR, que volta já. E olha, são décadas de seleção da Naviraí, mostrando para o Brasil, levando o Brasil o melhor da pecuária nacional. E vamos ter na segunda-feira mais um grande evento, um grande leilão dentro da Expo Zebu. Mas o que nós vamos fazer agora é falar sobre seleção, falar sobre como que a integração lavoura-pecuária tem contribuído para a evolução dos animais e como que isso vai chegar para o produtor rural, para o pecuarista que fizer as suas aquisições na próxima segunda-feira. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Daniel de Paula. Daniel, boa tarde. Obrigado, Fabiano. Mais uma vez, voltamos a falar
da Chácara Naviraí, aqui em Uberaba. Estamos na beira da rodovia BR-50, que liga Uberaba a Brasília, e aqui muita gente está passando pela Chácara Naviraí para conferir de perto o que essa família, o que essa marca está prometendo para segunda-feira, dia 29, portanto. A partir de 1 da tarde, o Canal do Boi vai mostrar a distribuição de uma genética de mais de 53 anos de seleção e que é uma referência, eu diria, mundial em Nelore, em produção de pecuária de corte. Estou aqui com o nosso anfitrião, Cláudio Carvalho Filho, que nos recebe mais uma vez, eu e a Unidade Móvel 24T, equipe show do Canal do Boi. Já estivemos aqui hoje pela manhã com o Jorge Zaidan, mostrando no Bom Dia Produtor alguns detalhes desse trabalho magnífico feito, que tem uma influência tão grande na pecuária de corte do Brasil. E é incrível a aceitação, Cláudio. A gente passa por aí, lógico, quando está perto de você vira marmelada, né? Mas quando a gente está por aí conversando com as pessoas, longe de qualquer influência de Naviraí, a aceitação das pessoas com esse nome é uma coisa incrível. O que foi que seu pai foi aprontar desde que fundou lá na Santa Marta toda essa portentosidade que se tornou, que se transferiu aqui para Uberaba, na chácara, e que hoje o Brasil inteiro absorve, como vai acontecer com certeza na segunda-feira, né, Cláudio? Pois é, graças a Deus, Daniel, a gente tem as porteiras abertas aí por onde a gente vai nesse Brasilzão aí. Eu falo muito que esse legado, né, a maior herança que o papai deu realmente foi o nosso nome. E foi um nome que realmente pela pessoa dele, a característica dele, era muito tranquilo e era muito sincero, como diz o outro, e foi trabalhando e teve um sucesso muito grande. Ele tinha realmente algumas características dele de memória, de cabeça, de gado. Ele conseguia fazer uma conectividade muito boa com a prática e a teoria, né? Uhum. Olho, né? Demais. Olho demais. Então ele conseguia ver realmente esses animais que expressavam muito bem a campo e que eram realmente muito bons de avaliação, de produtividade, né? Ele brincava com o Dr. Zé Aurélio que ele conseguia ver o rótulo das azeitonas da lata sem ver o rótulo, né? Conseguia saber da origem da azeitona. Olha o que virou. Então, claro, falar com alguém da família é mais fácil a gente absorver isso. Agora, tem um cara aqui do lado que, apesar da pouca idade, vem também de uma família que viveu muito esse desenvolvimento da marca Naviraí. E o Felipe Andrade, da Bula Assessoria, que é um dos que está coordenando essa venda especial, né? Cercando o Lourenço, como a gente diz, né? Na gíria. E tem um monte de gente se comunicando com esses assessores todos. E o Bulinha está aqui com a gente para, não sei se atestar, porque talvez não precise mais disso, né? Acho que já passou dessa fase, né, Felipe? Agora, quando a gente vê novilhas iguais a essa daqui que estão aqui atrás, fruto desse processo de melhoramento genético contínuo, tem muita simplicidade, como a gente ouve nas palavras do Cláudio, que são as mesmas palavras que o pai dele tinha. Quando ele fala de Zé Aurélio, é o Zé Aurélio Bergman, que é um dos grandes geneticistas do Brasil e do mundo, que é um cara que assina essa seleção, inclusive está nas matérias que a gente produziu lá no Dia de Campo. Agora, tem muita tecnologia aqui dentro. Eles nunca abriram mão disso para chegar num produto como esse com essa confiança toda, né? A gente sabe da integração lavoura-pecuária, a gente olha num ambiente como esse que você viu agora há pouco aqui do cenário da Chácara Naviraí. Não fosse assim, não teria tudo isso que a gente está vendo. Mas mais do que isso, Felipe, queria que você falasse do resultado que isso proporciona. Porque ninguém vai na Naviraí ou comprar Naviraí só pela simpatia do Claudinho. Vai porque dá resultado, né? Com certeza, atestar o trabalho na Naviraí não tem necessidade, né? A gente sabe que é um trabalho mais do que provado. Prova disso é o alto índice de recompra, né? A gente tem um grupo de clientes da Naviraí no WhatsApp. A gente vê o nível de satisfação de quem investe nessa genética. E eu acho que o grande segredo dessa genética é a consistência genética, porque, como você falou, se investe muito em tecnologia. O Claudinho é um apaixonado por produtividade, aumentar a taxa de lotação, aumentar a velocidade de giro dos animais. Então, realmente, hoje a Naviraí gasta a sua energia, o seu tempo investindo em tecnologia. Mas por trás disso tem 53 anos de seleção, que para mim é o grande segredo dessa seleção, é a consistência genética. Você vê que os animais têm um padrão de carcaça, um biotipo muito homogêneo, muito parelho. A gente está vendo o lote de novilhas aí de 2 anos que serão comercializadas. Teremos todas as prens de touros jovens da Naviraí, de touros importantes também de outras linhagens, mas o grosso mantendo o sangue Naviraí fechado.
e a gente vê o potencial de produtividade. Olha a padronização, olha a carcaça desses animais, tendo um padrão de avaliação genética, tendo um padrão de caracterização racial. Eu acho que esse é o grande segredo. A ciência é indispensável, é uma ferramenta que hoje é um caminho sem volta, é primordial para qualquer seleção. Mas quando você junta a ciência em uma base de seleção que tem muita consistência genética, eu acho que aí você consegue produzir o equilíbrio, produzir um animal que realmente vai trazer um ganho com muita confiança. Eu acho que essa é a palavra, é a confiança de você usar um produto Naviraí, desde adquirir uma doadora, adquirir um sêmen, é você saber o que ela vai produzir. Vai produzir os animais com o tipo Naviraí que a gente fala, com a produtividade Naviraí. Eu sou testemunha disso, tenho a felicidade de rodar boa parte do Brasil e agora recentemente já mostramos de manhã no Bom Dia Produtor e eu repito, Cláudio, a satisfação do seu cliente, mesmo longe de você, né, sem a sua presença, quando vê nos números e nas imagens, algo que eu vi, por exemplo, na Fazenda Bartira, numa das unidades das Fazendas Bartira, vi também na Pilon Agropecuária, filhos, lote de 100 bezerros maravilhosos de um mesmo touro seu, depois outro lote de outro touro, todos eles muito jovens, como são os pais jovens dessas novilhas, que jovens vão parir, né? Bezerros e bezerras também de touros mais recentes de vocês. Essa satisfação eu acho que é a sua missão cumprida, não é não? Eu acho que é justamente isso. O que a gente quer realmente é a pecuária que dá lucro, né, Daniel? É disseminar prosperidade, vamos falar assim. É quem usar a nossa genética, ter essas respostas. Ontem até tinha um amigo nosso aqui da Bahia, norte de Minas ali, e ele acompanha nossos leilões, é um grande cliente, é parceiro, a gente troca ideia. Esse feedback para nós, da turma que vem, tanto feedback positivo como negativo, na realidade. A gente tem aí, né? Alguma coisinha ainda sempre sendo, porque não é uma ciência exata, né? O bom é isso. Não é uma ciência, se a gente acertasse tudo, tava tudo feito, tava feita a jogada, né, Daniel? Mas esse feedback é muito bom para nós. Porque, na realidade, quando você recebe, você vê, por exemplo, eu vi aquela vacada da Bartira lá, do Dr. Levi, né? Você vê que não é uma vacada baixa, é uma vacada mediana, é uma vacada que eu sei que ela está prenha, porque as vacas que saíram vazias já tá apartada lá, já está matando ela, que eu sempre estou conversando com ele. E você vê que é aquele biotipo que eu estou querendo mesmo. E a funcionalidade, né? Porque o resultado está no campo, está no pé da vaca. Justo, tá no pé da vaca. Tá desmamando ali um bezerro de 250, 260 quilos. Vai colocar no leilão 1 quilo de bezerro, é o quilo mais caro que a gente tem na pecuária. Quer dizer, o cara encurta a recria dele. Hoje, praticamente, ele fica sem recria, que aquele animal ele sai dali, logicamente, pelo valor que ele vai ser arrematado, porque... Hoje a turma faz a conta em quilo, como é 1 quilo de bezerro que tem um potencial de crescimento muito grande, esse bezerro não é uma pessoa que vai comprar e soltar aquilo num cerrado e pronto, vai com Deus. Não é aquilo. Vai ter que passar por um processo que eu sei que com 2 anos vai tá batendo. E no caso ali até é engraçado, porque eu tenho até o feedback desse boi no abate, porque o grande do Levi, que é o pessoal ali de Ribas, como é que ele chama? Fazenda Modelo, o pessoal da Fazenda Modelo, compra muito dos bezerros ali, recria mais 3, 4 meses, passo de integração, depois coloca no coxo, mata aqueles bezerros com beirando 600 quilos, dá 28, 27, ganha um monte de premiação nos frigoríficos, tanto nos frigoríficos que abate, e a gente sabe que, porque muitas das vezes a gente faz a conta no manejo antigo, e quando você faz a conta nesse manejo novo, você vê que tem retorno econômico. E isso é que nos traz satisfação, e isso é que ensina a gente a eleger as características mais importantes para a gente selecionar. E que são todas, né? São todas as características que esse rebanho leva na segunda-feira, nesse leilão Naviraí 30 anos, que o Canal do Boi vai mostrar. Nós temos um pacote completo, nós temos essas novilhas aqui prenhas, nós temos vacas solteiras, nós temos... Bom, 65% do leilão é de gado precoce ou super precoce, então já tem aí um ganho
muito forte econômico por causa dessa genética trabalhada para essa características que começa a te garantir o retorno financeiro. Você vê um animal sempre criado e recriado a pasto. Nós temos aqui um cenário belíssimo dentro da Chácara Naviraí que mostra isso. Ó, tudo isso aí que você está vendo é gado a pasto e tudo isso aí está no leilão, tá? Se você vier aqui para a Chácara Naviraí, aqui em Uberaba, a hora que você entrar aqui, você vai se deparar com esses animais todos aqui, perfilados, né? Que estão alojados aqui para que você tenha acesso a todos eles. A transparência é máxima e nós vamos ter tudo isso na forma, então, de bezerras, de bezerros, vamos ter de vacas prenhas, vacas paridas, vacas solteiras, novilhas, touros, inclusive. Nós temos um número de touros aqui que é bastante recomendável para quem quer já levar essa genética melhorada de tantos anos. E você fica à vontade para interagir com a equipe da Naviraí aqui, que está aberta aqui dentro da Chácara Naviraí, pelo Brasil afora, com assessoria, por exemplo, do Felipe Andrade, do Murilo Borges, do pessoal da Programa Leilões, que vai organizar essa venda especial de segunda-feira. Começa às 13h, né? É um leilão ágil, apesar de extenso, de volumoso. Acho que a qualidade dá essa agilidade. Você não perde por esperar. Ainda nesta quinta-feira, viu, meu caro Fabiano, nós voltaremos ao longo da programação. Estarei aqui no final do dia com o Jorge Zaidan, no programa Mais Pecuária, no Batida do Martelo, e a gente vai mostrar ainda bastante sobre essa seleção, que é uma referência mundial em produção de Nelore, com bastante funcionalidade. Estamos na Chácara Naviraí, o Zebu do Brasil, que na segunda-feira é a manchete do SBA, fazendo parte da 85ª Expo Zebu, aqui na Uberaba, do nosso querido Jorge Zaidan. Volto com você, Fabiano Reis. Obrigado, Daniel. Um grande abraço a todos aí na Chácara Naviraí. Naviraí é assunto e é notícia, é destaque sempre aqui no Canal do Boi. Segunda-feira tem esse grande evento, mas você acompanha um pouco dessa seleção, sabe um pouco mais a respeito de como é que é feito esse trabalho durante a nossa programação. Aliás, essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20 com o fechamento de mercado e mais informações no Agricultura BR. A todos uma ótima tarde e até mais.